Olá pessoal, tudo bem? Então, a partir de hoje, estou iniciando aqui essa nova etapa do meu trabalho com a divulgação dos conhecimentos de medicina chinesa. E esse canal, ele será mais abrangente. Eu vou estar trazendo não só aulas de medicina tradicional chinesa, como outros assuntos, né, de terapias que eu já estudei ao longo aí da minha jornada e as minhas vivências também. Então, bora lá para o tema de hoje, tá? Então, o tema de hoje é como é que são definidas doenças mentais, tá? Do ponto de vista aí da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa ela tem uma visão assim bem diferente sobre as doenças mentais quando a gente compara com a medicina ocidental. O que é diferente? Em vez de a gente focar em categorias diagnósticas específicas, por exemplo, bipolaridade, TAG, né? Como é feito na medicina ocidental, e só faço aqui um parênteses, uma ressalva de que não é desmerecendo essa medicina ocidental, tá? É só esclarecendo a diferença. Então, a medicina chinesa, ela define e caracteriza os transtornos mentais através de uma lente em que ela olha para as desarmonias energéticas. Ela olha o quê? Ela olha a cinco substância, ela olha os desequilíbrios do Zhang Fu, ela olha para as emoções, ela olha para o Shen da pessoa. Então, é uma medicina baseada em desarmonias como um todo ali, nessa integralidade. A medicina chinesa, ela vê o ser humano como um sistema, assim, integralmente ligado ao universo. Até porque a base ali de influência nessa medicina foi muito o taoísmo, onde que o corpo, a mente e o espírito, eles são inseparáveis. Uma doença, então, mental, ela é vista como uma manifestação de uma desarmonia interna, tá? Que afeta o indivíduo como um todo. Então, na nossa mente, a gente tem sempre aquela construção de uma visão mais cartesiana, porque somos ocidentais, né? Então, eu não sei quem não é, às vezes tem uma pessoa que tem uma visão mais oriental, mas na visão ocidental a gente coloca tudo em caixinhas, né? Na visão ocidental você vai num especialista X, Y, cada um para uma parte do corpo. Então, a construção até do ensino que a gente vem desde pequena na escola é uma visão cartesiana também. A gente divide em disciplinas, não é uma forma integrada. Então, quer queira ou quer não, quando a gente encara ali um paciente com uma doença mental, ele vai falar assim, eu estou com a bipolaridade, por exemplo. Cara, você vai querer entender, se você não sabe, como funciona essa bipolaridade. Você vai lá ler, estudar sobre a bipolaridade dentro da visão ocidental e tá tudo bem. Isso aí é ok. A questão é que na hora que você for tratar essa pessoa, aí você vai ter que treinar a sua visão para uma forma mais integral. Então, você vai ter que olhar o quê? Você vai ter que se basear em quê? Nos princípios diagnósticos. Você vai fazer a pergunta lá, né? São várias perguntas sobre a vida daquela pessoa, sobre os órgãos daquela pessoa, sobre as queixas que ela tem, vai olhar a língua dessa pessoa, vai fazer a análise do pulso, se possível, faz a palpação para ver onde está mais frio, mais quente no corpo daquela pessoa, e a partir disso, aí você tem uma visão mais integral dela e consegue entender que, sim, esse estado de saúde mental, sim, tem um Shen ali em desequilíbrio, óbvio, né? Mas também tem outros órgãos que precisam estar, vamos dizer, apoiando, sustentando, sendo equilibrados para ajudar também esse Shen dessa pessoa. Então, é uma visão que é um treino, né? É totalmente um treino e que muitas vezes, se a gente se baseia pela medicina chinesa só em protocolos, né? Protocolo para depressão, protocolo para ansiedade. Não que não funcione, tá? Mas a gente fica um pouco limitado, a gente fica um pouco mecanicista, fica igual a um tratamento da medicina ocidental. Esse remédio é específico para a depressão do seu tipo. E no caso, na medicina chinesa, você vai se basear na pessoa. O tratamento é individual, não protocolar, tá?
Outra coisa que precisamos ter assim bem clara aí no trabalho com transtornos mentais é o nosso entendimento do Shen. Então vamos lá, rapidamente, né? Que o conceito do Shen, que é o Shen, a tradução aí, mente, espírito. O Shen é um aspecto mental, tá? Espiritual de vida, responsável pela nossa consciência, pensamento, emoções, memória, o sono. E ele reside aonde? No nosso coração, tá? Então ele é ancorado no coração. Então, quando a pessoa tem um desequilíbrio energético no coração ou em outros órgãos, por exemplo, o fígado, o Shen também pode ser perturbado, resultando aí em sintomas mentais, emocionais de leve a mais grave, depende, né? De quanto tempo está esse desequilíbrio. Lembrando mesmo, quando uma pessoa relata que sente a tristeza, que ela sente a raiva, quem sente é o Shen. Ele é que tem clareza do sentimento. Porque, por exemplo, o fígado não sente raiva, ele se desequilibra com a raiva a longo prazo, tá? Vamos adiante aí. Então, quando a gente fala de doenças mentais, basicamente você tem em vista o quê? O que você vai investigar nessa pessoa? Bom, a gente investiga então os desequilíbrios energéticos. Então, quando você está ali investigando a pessoa, chega uma questão de saúde mental, você vai ver qual é o órgão, qual é a substância, como está se manifestando esse desequilíbrio, que pode estar basicamente em 2 estados, tá? Ou em plenitude, excesso que a gente fala. O que significa isso? É um excesso de um fator patogênico, por exemplo, como o fogo, a fleuma, né? A estagnação do Qi, a estagnação do sangue. Por exemplo, fogo do fígado subindo, né? Ascendendo e perturbando o Shen. É um estado de excesso. Ou a pessoa que está com um desequilíbrio e manifestando ali uma doença mental, ela pode estar num estado de deficiência, que é a deficiência do Qi, a deficiência do sangue, a deficiência do Yin, do Yang, dos outros órgãos, tá? Por exemplo, deficiência de sangue do coração e do baço, que não nutre o Shen. Então, esse Shen não consegue ancorar muito bem. Então, a pessoa que pode ter problema de memória, a pessoa que pode ter problemas com insônia, tá? Ela pode ser uma pessoa que tem um choro mais fácil, tá? Ela fica mais vulnerável às questões externas. Agora, quando você pega, por exemplo, um caso grave na medicina chinesa, casos graves, né? Aí que agrupa doenças mentais e transtornos psicóticos, assim, de uma intensidade alta, a medicina chinesa, ela caracteriza ali como síndromes de Jian Quan. O que é isso? Vamos resumir. A síndrome de Jian, ela é traduzida como uma depressão retraimento. Então, ou seja, ela é caracterizada ali por um estado de vazio e deficiência ou estagnação e fleuma. E os sintomas geralmente são o quê? Retraimento, lentidão, tristeza profunda mesmo, uma grande apatia da vida, um grande embotamento. A fala é incoerente, a pessoa não tem clareza, não liga as coisas com a realidade dela, ou é um silêncio, a pessoa não fala nada, tá? Vive em silêncio, e uma tendência ao isolamento total. Ela corresponde aí às manifestações mais próximas de uma depressão profundíssima, tá? De neuroses e algumas psicoses de retraimento. Já a síndrome Quan, ela é traduzida como mania e agitação. Ela já é mais caracterizada pelo quê? Por um estado de plenitude, excesso e fogo fleuma, tá? Muitas vezes originado de uma estagnação de fígado. Então, o fígado está ali com uma estagnação já recorrente, de longo prazo, que essa estagnação se transforma em quê? Em fogo. Então, são sintomas diferentes da síndrome de Jian. A pessoa se manifesta com mais agitação, mania, riso, um choro exagerado, aquela coisa assim que é desproporcional, tá? Você percebe uma desproporcionalidade ali, tá? Uma agressividade intensa, um discurso muito alto, muito incoerente, né? Insônia severa, a pessoa realmente tem um problema sério com sono ali.
um comportamento totalmente desordenado ou violento, tá? Essas manifestações são mais próximas, tá, da mania e da agitação psicótica, tá? E a pessoa pode estar até em estados de surto, nesse caso aí. Então, basicamente, né, eu queria trazer uma noção básica aí pra gente da questão dos transtornos mentais, né? E pra gente estar fechando esse nosso podcast, podemos dizer que as doenças mentais, então, na medicina chinesa, elas são definidas e caracterizadas como padrões de harmonia interna, sempre interna, tá? Por excesso ou deficiência ali de algum órgão, que afetam sempre o quê? O qi, o sangue e especialmente o nosso shen, tá? E perturbam sempre, assim, uma relação de harmonia com os nossos zangfu também. E sempre temos várias emoções associadas. Quando é uma questão de transtorno, assim, mental, nunca é só uma emoção que predomina. Sempre a gente tem outras emoções em conjunto ali, tá? E eu finalizo aqui, então, com vocês, tá? O nosso podcast. Muito obrigada, mais uma vez. Se vocês puderem estar me seguindo aí nas redes sociais, tá? Que é o @kibo_mtc. E se também quiserem deixar suas perguntas, comentários, eu posso estar respondendo aí nos próximos podcasts, ou pode ser até um tema de um podcast futuro, tá bom, gente? Muito obrigada mesmo. Um forte abraço a todos.